Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é com imenso prazer que a gente inicia esse nosso curso de provas comentadas da banca ESAF. Esse curso vai seguir mais ou menos a linha do meu primeiro livro, que é o de provas comentadas da banca ESAF. Então, o estilo dele é como? Nós temos uma primeira parte com um resumo, logo em seguida com várias provas comentadas. Este livro ele já se esgotou nas livrarias. O procedimento dele é o seguinte, a gente trabalhou com um resumo na primeira parte, logo em seguida com várias provas comentadas, correto? Ele está na edição de 2013. Eu estou reeditando, vou relançar esse livro e tudo mais. Só que agora, por esse momento, a gente não vai lançar não. Por quê? A gente quer fazer alguma coisa também bem dinâmica com vocês. Lançando esse curso, inclusive já incluindo a prova de 2015, que acabou agora a prova de APO, e a gente vai procurar, sempre que lançar uma nova prova da ESAF, a gente vai inserindo também nesse nosso curso, de forma que fique bem dinâmico. Qualquer dúvida que você tenha, você manda para o meu WhatsApp, a gente bola um videozinho e vai inserindo também as respostas, tá legal? Também a gente tem o nosso fórum de dúvidas, que você também pode tirar a sua dúvida com tranquilidade. De forma então que a gente tem um produto mais dinâmico do que nós temos no livro. Esse livro, como eu falei anteriormente, ele já se esgotou nas bancas. Alguns alunos vêm me perguntar, professor, como é que eu acho esse livro? Esse livro, a gente ainda tem alguns exemplares dele. Então, se você de repente quiser um exemplar desse livro, entre em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? A gente tem também o seguinte, o canal aberto. Se você quiser dar alguma sugestão do nosso curso, quiser fazer alguma observação do nosso curso, é só falar também aqui pelo nosso WhatsApp. A gente vai ter uma equipe de atendimento. Normalmente é uma equipe de atendimento durante o dia. À noite, normalmente eu mesmo que pego, nos intervalos das nossas gravações ou dos nossos lançamentos, a gente procura também responder. Tá legal? Bom, esse nosso curso, ele vai seguir a linha do que nós temos aqui nesse livro. É o quê? Nós temos uma primeira parte de resumo, correto? Eu vou mostrar para você aqui como é que vai ficar separada, né, essa primeira parte com esse tipo de resumo. Então, vamos lá para a tela? Vamos lá. Veja bem, então a aula 1 até a aula 4, a gente vai procurar fazer um resuminho para você. Lá na frente, vamos supor que lá na aula 10, a gente tem algum dado importante que a gente precisa colocar. Opa, moçada, vou inserir lá na aula 4.3, por exemplo, aí eu insiro alguma coisa a mais aqui para você e eu vou sempre relembrar lá na frente para você. Poxa, de repente aqui, na prova de auditor fiscal, tem alguma coisa importante, legal para a gente poder comentar mais. Eu vou colocar uma aula extra aqui, como se fosse a aula 2.5, por exemplo, lá na parte de concordância, eu vou aplicar um pouquinho mais. E aí, a gente vai procurar sempre tudo o que foi resolvido aqui nessas provas, você terá uma base de conteúdo aqui no nosso resumo. Então esse resumo é para deixar você bem tranquilo. Apesar de ser uma estrutura concisa, ele vai te dar o suporte necessário para você mandar bem nessas provas, tá legal? Ah, Terror, mas aí eu fiz várias provas dessas daí também. Aí eu não queria que você fizesse só essas provas, não. Bom, havendo a possibilidade, a gente pode inserir um pouco mais de prova, não tem problema nenhum, tá certo? Mas o que é interessante aqui é que após cada prova, a gente vai procurar lançar para você, como eu fiz já no outro livro, que é o livro da Banca Fundação Carlos Chagas. Especificamente neste livro da Banca Fundação Carlos Chagas, o que eu fiz? Após cada prova, eu inseri ali os dados do edital e quais questões cobraram que tipo de assunto. Para você observar o seguinte, poxa, concordância cobra muito? Regência cobra muito, crase cai, acentuação gráfica cai. E aí a gente vai dosando o nosso estudo. Então, por gradação, você observando aquilo que cai mais, aquilo que cai menos, você vai aprofundando no seu estudo, beleza? Tranquilinho. Então, a gente vai procurar sempre, de forma estratégica, abordar as provas, comentando a prova na íntegra. Como? Vamos pegar, por exemplo, aqui a de analista tributária 2012, né, que vai ser a nossa primeira prova ali. Então, eu vou pegar uma questão e vou, por que a letra A não está certa, por que a B não está certa, por que a C não está certa, por que a D está correta. Vamos pegar isso no texto, onde está. E vamos falar para a letra E, por que ela não está certa. Então, cada alternativa de cada questão será comentada. Isso é muito importante. A gente vai evitar aquela coisa assim, mas essa questão aqui é muito simples, vai lá e bate direto e passa para a próxima. Não. O nosso curso, ele tem o foco que aquele candidato, aquele aluno que já vem estudando bastante, ele vai ter tudo esmiuçado. Poxa, isso aqui já matei rápido, passa para frente o vídeo, tudo bem. Agora, aquele aluno que já está com mais dificuldade,
ele vai poder voltar, passar de novo, voltar, passar de novo, porque eu vou ser minucioso em explicação de cada questão. Isso eu faço questão mesmo, tá legal? Disso eu não abro mão. Então, eu gosto de ser bem didático e eu quero ser bem didático. Então, meu camarada, é o seguinte, se você percebeu que eu passei batido numa questão e eu não fui eficiente na explicação, pode mandar para mim no WhatsApp. Professor, dá para o senhor refazer aquele vídeo lá da questão 2 lá que o senhor explicou muito rapidamente, não consegui entender muito bem não. É só falar e a gente faz de novo, não há problema algum, tá certo? De forma que a gente possa realmente fazer um curso forte e que realmente vai levar você à sua aprovação. Tranquilidade? Beleza, então da aula 5 até a aula 14 a gente vai comentar provas, tá legal? Então surgindo novas provas a gente pode até inserir também, não há nenhum problema não. Tranquilo? Tudo bem? Beleza, eu vou pegar aqui um tema que não é previsto, na realidade assim, não existe um tema previsto no edital. Por exemplo, a gente vai trabalhar aqui a continuação coesa e coerente, né? Isso não é previsto no edital, está lá a compreensão de texto, a interpretação de texto, né, nos editais da ESAF. Mas é uma questão que sempre cai. Aí eu peguei aqui, ó, dessa nossa última prova aqui, ó, do Ministério da Fazenda, APO 2015. Então eu resgatei dali duas questões sobre continuação, sobre ordenação de frases. Tá legal? Isso para a banca está incutido aqui, ó, na parte de interpretação de texto, na parte de coesão e interpretação de texto. Então vamos analisar isso daí, como é que essa estrutura, essa ordenação de frases. Olha lá, meu amigo, para a gente saber ordenar as frases de um texto, o que a gente tem que ter noção? Poxa, terror, olha só, para eu perceber a introdução de um texto, ele tem que ter um tom generalizante. Ele vai ambientar sobre o que se fala. Normalmente é isso, beleza? Olha só, eu poderia iniciar um texto falando assim, comuniquei-a rapidamente. Terror, comuniquei-a. Quem é esse a aí? Eu só vou usar um pronome átono se eu já tiver colocado um substantivo sobre o qual vou falar. Beleza? Então eu já coloquei aquele substantivo, Madalena, falei da Madalena. Agora sim eu continuo, comuniquei-a, agora esse a, pronome átono, vai fazer referência, é o recurso anafórico, ele retoma uma palavra anterior. Beleza? Isso acontece demais com os pronomes. Então o que a banca já faz? Ela já mostra para você, opa, a primeira frase, ela não pode ter algum elemento anafórico e que faça referência a uma suposta palavra em frase anterior. Como acontece aqui agora, comuniquei-a. Eu posso colocar uma frase iniciando um texto com comuniquei-a? Não, não dá, porque esse a tem que fazer referência a uma palavra de uma frase anterior. E isso não aconteceu no meu texto. Tá legal? Isso é importante. Poxa, se eu começo o meu texto com isso é importante, o que é o isso? O isso tem que retomar uma informação anterior. Ele é um recurso anafórico. Também vai acontecer, por exemplo, com conjunções coordenativas, adversativas, conclusivas. De repente ele começa assim, porém, eu vou poder iniciar um texto com porém. Logo, eu vou poder iniciar algum texto com um conectivo de conclusão logo? Não. Eu vou ter, então, sempre uma base numa expressão anterior para depois eu confrontar, eu concluir, dar uma consequência, dar uma causa e assim por diante. Então, o que mais importa aqui, a gente percebeu o seguinte, uma frase que inicia um texto, ela tem que ter um tom generalizante, apresentar, de certa forma, sobre o que se vai falar, que é o tema, beleza? A gente não vai se prender muito a cada detalhe, não. Mas a gente, no todo, a regra geral é essa, tá legal? Não pode ter elemento anafórico a frase anterior, lógico, como a gente acabou de exemplificar aqui também, tá legal? Então, vamos às peculiaridades, vamos colocar isso daí, e vamos seguir uma ordenação também. Vamos procurar ser bem regular nessa estrutura, nessa estratégia de abordagem desse tipo de questão. Vamos lá então? Voltando para a tela. Então a primeira frase, como nós falamos aqui, ela deve ter esse tom generalizante, ou um tom introdutório. Ainda o seguinte, nessa primeira frase não deve haver palavras anafóricas em relação à oração anterior, ok? A uma oração anterior, por isso que eu não coloquei crase aqui, tá certo? Em relação à oração anterior, qualquer oração anterior, né? É o que nós comentamos anteriormente. E outra coisa, para sempre facilitar, o que você vai fazer? Você vai colocar o numeral, o ordinal, primeiro, né? Porque a banca às vezes coloca o ordinal primeiro ou o cardinal 1. Tá? Então, verificou lá, opa, tem noção de introdução. Vai lá e coloca o número 1 lá, que é a frase primeira do nosso texto.
Vamos então procurar colocar isso na nossa questão? Olha lá. Então, como nós falamos, é a questão do Ministério da Fazenda, APO 2015. A prova que aconteceu há pouco, né? Beleza, então vamos lá. Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. Moçada, eu resgatei dessa prova apenas dois. Duas questões desse estilo aqui, mas ela cobrou isso pelo menos 4 vezes nesta mesma prova, uma prova de 20 questões, então ela cobrou bastante. Inclusive, o normal é ela cobrar apenas uma por prova, mas nesta prova especificamente, de 2015, a gente então tem 4 desse tipo, então é bom a gente ficar ligado nisso, tá legal? Vamos lá, eu estou procurando a primeira frase do texto, aí eu leio o seguinte, olha só, esta frase aqui, ó, ela pode ser a primeira do meu texto? Desde então... Olha, terror, desde então, esse então aí vai marcar para a gente um tempo que deveria ter sido mostrado anteriormente no meu texto. Então, não cabe o desde então como iniciando uma frase, e uma frase introdutória do meu texto. Concorda comigo, moçada? Eu não posso iniciar um texto falando, desde então, mas desde então, quem é esse então? Qual é esse tempo aí? Então não cabe. Olha só a próxima. Eu poderia dizer que essa daqui poderia iniciar o meu texto? Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aí por diante. Olha só, você vai notar que realmente tem um tom introdutório aí. E o mais importante, há algum elemento anafórico ou algum conectivo que faz referência a uma informação anterior? Não. Opa, tem tudo para essa daí ser a que inicia o meu texto. Então a gente dá uma marcadinha nela aí, ó. Marquei em azul para você. Tá legal? Ok, vamos pegar a próxima. Não é só chegar nessa daqui e partir para a questão, não. Não, vamos para a próxima. Olha só a próxima. Vamos pegar essa daqui, ó. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Vem cá, quem é o sujeito de passou? Imagine só você, começando um texto, falando o seguinte, rapaz, a ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Ô terror, tá ficando doido? Quem é que passou a experimentar uma medicação? Eu tenho que ter alguém aí. Então, faltou meu sujeito, correto? Por que faltou o sujeito? É o que nós comentamos lá na nossa parte de concordância, né? É o sujeito elíptico. Por que é o sujeito elíptico? Porque ele faz referência a alguém dito anteriormente no meu texto. Tá certo? Não está escrito literalmente, mas eu tenho que saber de quem se fala. Então, não houve uma indeterminação do sujeito aí. É um sujeito elíptico, faz referência ao elemento anterior. Por conta desse verbo aí, a gente já sabe também que não pode, esta oração aqui, né, essa frase aqui, ela não pode iniciar o nosso texto. Olha o próximo. A doença forçava-a. Forçava quem? Olha só o uso do pronome átono aqui. Ó. Ele é um recurso anafórico, tem que retomar alguém. Então, a doença forçava. Que doença? Ele falou a doença. Quer dizer, uma doença dita anteriormente. Concorda comigo? E outra coisa, a impedia. Impedia quem? Eu não falei ainda, supostamente eu não falei ainda no meu texto. Se eu considerar que essa daqui iniciaria o meu texto, né? Então, opa, essa também não serve para iniciar o meu texto. Por enquanto, isso aqui está vingando, né? Ó, isso aqui está vingando. Olha a próxima. Então, olha só, esse então aqui já não tem jeito. Esse então é justamente, traz para a gente uma ideia de conclusão. Eu não posso iniciar o meu texto com essa palavra então, não é? Então os tremores apareceram e ela pôde, ela quem? No meu texto eu comecei agora, como é que eu vou colocar apenas o ela? Eu tenho que fazer, aí no caso eu tenho que fazer referência a um substantivo anterior, a uma pessoa anteriormente dita. Por isso então, a gente já sabe que não cabe essa frase também como primeira. Aí é o seguinte, o que você vai notar? Opa, terror, então essa daqui ó, pode ser a nossa primeira frase, né? Ela vai introduzir o meu texto, tranquilo. O que a gente vai pensar então, moçada? A gente colocou então o número 1 ali, ó, certinho. Beleza. O que a gente vai fazer então? A gente vai trabalhar com essas lacunas aí, tá certo? O que você vai fazer então? Você agora vai começar a deitar essas lacunas aí, ó, tá certo? Ó, esses parênteses aí com as suas lacunas. A gente começou a deitar, percebeu então, ó, voltando para cá, ó, você vai perceber aí, ó, essa daqui, ó, é a segunda frase, beleza? Porque isso daí, normalmente as pessoas que confundem um pouquinho, então é bom ficar ligado. Então, veja só, a gente vai deitar esses parênteses aí, com essas lacunas aí, ó, tá certo? A gente vai então observar como é que vai ficar isso daí, ó. Nas alternativas, eu tenho que ter esse número 1, ó, esse número 1 tem que ser a segunda lacuna, o segundo grupo de parênteses aí, tá certo? É só a gente ir lá na alternativa, agora e observar
Qual delas tem o número 1? Vamos comparar aí, ó. Qual delas tem o número 1 na segunda lacuna? A letra E. Fechado? Olha só que questão tranquila. A letra E é a correta. E você acredita que muita gente... me ligou, me mandou WhatsApp falando que tinha se equivocado na hora? Tem gente que quer cobrar o quê? Quer observar que o 1 está aqui, a 1 está aqui, então eu vou marcar a letra A. Acaba passando batido. É uma questão muito simples e a Banca Exaf sabe que ela é simples, que você faz essa questão em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, para você ter tempo para poder responder as questões mais bem elaboradas à frente, que dão mais trabalho lá na frente. É questão que você não pode errar, tá legal? Beleza, vamos partir para a próxima? Olha só a próxima. Numere os fragmentos abaixo, de maneira a compor um texto coeso e coerente. Então, de novo, a gente tem a ordenação. Vamos lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Moçada, se a gente olhar aqui, tem algum problema aqui de esta frase ser a primeira do meu texto? Há algum recurso anafórico aí? Né? Não há. Tá vendo só? Bem tranquilo, né? Ó, no plano geográfico, é notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Tranquilo, né? Beleza. Vamos pegar outra. Ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar e que com mais frequência se voltam para fora, para os grandes centros econômicos mundiais, do que para dentro. Rapaz, essa aqui também tem um tom generalizante, né, de abertura de texto muito legal. Essa aqui também pode ser, sim, uma frase inicial do meu texto. Opa, essas duas aí, elas têm cara, né, de realmente iniciar o meu texto. Então, vou marcar a primeira com azul, vou marcar a segunda com azul também. Então ainda fiquei na dúvida. Tá bem, mas ela não está tão fácil quanto aquela primeira, não é? Vamos lá. Olha o próximo. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Cara, olha só. Você imagina você iniciando um texto, tá certo? Iniciando um texto assim. A unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação. Aqui onde, cara pálida? Onde é o aqui? Você tem primeiro que falar onde está, para depois você falar que você está aqui. Então esse referente aqui, ele vai fazer uma referência a um lugar dito anteriormente. Isso tem que ficar claro para a gente. Tranquilo? Vamos observar se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder também, né, notar se há anaforismo ou não. Porque as distintas implantações coloniais, das quais nasceram as sociedades latino-americanas, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Aí a gente não vê muita coisa. Mas terror, olha só, ele falou aqui, ó, de latino-americanas. Pois é, mas olha só, esse aqui faz referência a alguma coisa que já havia sido dita. Olha só o tom que nós temos aqui, já de andamento. A palavra efetivamente também já ajuda, tá certo? Pura e simplesmente pela palavra efetivamente, não. Mas o aqui nos dá esse tom de que ele faz referência, anteriormente ele fez referência a alguma coisa, a algum lugar. Tá legal? Beleza, então, por conta disso, a gente vai dar uma tirada nessa frase 3 aí, ok? Vamos à próxima. Toda vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Aqui a gente tem uma afirmação, que não tem recurso anafórico e ele, de certa forma, tem um tom generalizante. Então, vou marcar de azul também. Pode ser que ela seja inicial. Ok. Agora aqui, ó, essa base física, essa base física aí, ela faz referência a alguma coisa dita anteriormente. Então, não posso iniciar meu texto com ela. Então, fica fora realmente. Tá legal? Beleza, ainda colocou o porém aqui para reforçar. Ó. Porém, quer dizer, é contraste com em relação a alguma coisa dita anteriormente. Então, a gente vai observar o quê? A gente vai observar que a frase de número 3 aqui e a frase de número 5, então ó, a última e a antepenúltima, elas não podem iniciar o texto. Então não pode haver número 1 nessa terceira lacuna, nem na quinta lacuna. Tranquilo? Vamos agora confrontar e comparar com as alternativas dadas para a gente. Então vamos lá, ó. Eu sei que o 1 cabe, né, lá na primeira lacuna e também na quarta lacuna.
Não tem nada nessa segunda lacuna aqui. Tá vendo só? Não tem o número 1 aqui. Opa, se não tem esse número 1 na segunda lacuna, significa que ele já sabe que você ficaria na dúvida nessa daqui, ele já tirou. Opa, candidato, isso aí você não precisa se preocupar. Então, você vai ficar com o número 1 aqui, nossa possibilidade aqui, ou aqui, meu camarada. Tá certo? Ou na primeira ou na penúltima. Justamente que está aqui marcado pra gente, ó, de azul aí, ó. Tá legal, ó? Aí eu já eliminei também aqui. Então você sabe que a alternativa D, ela não pode, ok? E a alternativa C também não cabe. Então se você tivesse dúvida, não, poxa, mas aquela frase da segunda lacuna lá, ela caberia. Não cabe porque ele já te deu essa resposta. Então você viu, lá naquela primeira questão, a gente já chegou aqui, bateu o olho aqui e já tinha respondido a questão. Agora, nós temos 3 possibilidades. Então, o que eu concito você a fazer? Que eu vejo que dessa forma, resolvendo todas as provas, a gente percebe que assim dá resultado, tá? Você evita cair em pegadinhas. Quando acontece isso, o que você faz? Então, eu tenho a possibilidade de ser a letra A, a letra B e a letra E. O que você faz então? Na ordem alfabética mesmo. Pega a A e esgota a possibilidade. Não deu certo? Pega a letra B e esgota a possibilidade. Não deu certo, você sabe que a letra E é a correta. Tá legal? Procure fazer isso de forma metodológica, porque assim você evita ser pego de surpresa na prova. Tá certo? Porque às vezes fica parecido mesmo. E aí o contexto vai fazer toda a diferença. Ok, então vamos testar com a letra A? Vamos lá. Então, imaginando que a letra A é a correta, a gente já vai colocar o número 1 e o número 2 aí. Ó. Então, vamos verificar se dá coesão? Olha lá. No plano geográfico, é notória a unidade da América Latina, apresentando o lugar, que ele falou do aqui, né? Ó. Então, ele está apresentando o lugar para a gente. É notória a unidade da América Latina como fruto de sua continuidade continental. Beleza. Aí, A2, segundo a letra A, A2 é esse daqui, ó. A essa base física, moçada, que base física é essa? A continuidade continental. Ele não falou no plano geográfico, a relação é física mesmo. A essa base física, porém, não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Veja bem, ele falou no plano geográfico, físico, é notória a unidade da América Latina, como fruto de sua continuidade continental. Quer dizer, então, fisicamente, ela tem uma unidade. Porém, olha o contraste aqui, ó. A essa base física não corresponde uma estrutura sociopolítica unificada. Fisicamente, sim, mas sociopolítica não. Por isso que temos o porém aqui. Nem mesmo uma coexistência ativa e interaturante. Opa, então a gente já sabe, essa 2 aí tem tudo para ser mesmo a sequência correta. Segundo a alternativa A, a gente tem como terceira frase o seguinte: toda a vastidão continental se rompe em nacionalidades singulares. Isso é uma crítica com base nisso daqui, ó. Porque ele falou que não corresponde a uma estrutura sociopolítica unificada. Logo em seguida, ele confirma, olha só. Toda a vastidão continental, da qual ele falou aqui em cima, né, ela se rompe com nacionalidades singulares. Por quê? A nacionalidade tem relação com essa estrutura sociopolítica, correto? Ele falou que ela não é unificada, por isso que ele falou de singularidade. Então, de certa forma, o 3 reforça o que foi dito na 2. Tranquilo, até agora está tudo batendo. Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 4. Efetivamente, a unidade geográfica jamais funcionou aqui onde, moçada? No lugar onde ele vive, beleza? Ele está falando de América Latina, né? Então, a unidade geográfica jamais funcionou aqui como fator de unificação, reforçando tudo que ele falou aqui, né? Porque as distintas implantações coloniais das quais nasceram sociedades latino-americanas, ele reforça, coexistiram sem conviver ao longo dos séculos. Cada uma delas se relacionava diretamente com a metrópole colonial. Então não havia, segundo ele, essa coexistência, beleza? Entre as nações da América Latina. E aí, no número 5, isso aqui, ó, ao longo dos séculos, correto? Ó,
jamais funcionou ao longo dos séculos. E ele dá um encaminhamento, olha só a progressão temporal. Mas ainda hoje, nós, latino-americanos, vivemos como se fôssemos um arquipélago de ilhas que se comunicam por mar e pelo ar, que com mais frequência se voltam para fora. Então aí a gente vai observar com os Estados Unidos, com a Europa, né, para os grandes centros econômicos mundiais do que para dentro, do que internamente dentro da nossa América Latina. Olha só, o tom generalizante que a gente havia comentado dessa número 5 aí, ó, ela na realidade é a conclusão, que é uma forma assim de a gente reforçar, de transmitir uma ideia geral, retomando essa ideia que foi iniciada aqui na introdução. Por isso que a gente notou que tanto a 1 quanto a 5, né, elas ficaram bem próximas, tanto essa primeira aqui, ó, quanto a segunda aqui, elas ficaram bem próximas de ser a primeira frase do texto, não é? Beleza, porque justamente a introdução ela abre a discussão e bate de forma geral e a conclusão também. Agora olha só, depois de você ler tudo encadeado direitinho, olha só como é que esse ainda hoje aqui ele tem força argumentativa, ele é uma progressão temporal do que ele falou que jamais funcionou relacionando ao passado, ao longo dos séculos relacionando ao passado, ele fala que perdura ainda hoje, né? Por isso, então, a gente tem certeza agora é certeza, sem perder tempo, que a letra A realmente é a correta. Então, nós temos lá, a ordem é 1, 5, 4, 3, 2 e nós temos aqui 1, 5, 4, 3, 2. Tá legal? Questãozinha simples, né? A gente nota que essa ordenação de frases é uma questão simples, mas que tem muita gente que perde ponto de bobeira. Tem que tomar muito cuidado, tá legal? Moçada, então é o seguinte, essa questão, esse tipo de questão, ordenação de frase, é bem simples, né? A gente vai notar que realmente a banca Exaf, ela sabe, né? Ela sabe que essa questão é simples de resolução, ela sabe que você vai fazer essa questão em 1 minuto, 1 minuto e meio, por aí, porque tem as questões escabrosas lá na frente, que vão demandar 7 minutos, às vezes 8 minutos de análise. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar quebrando cabeça na questão que vai demandar muito tempo? Não, meu amigo. As estratégias de abordagem de prova a gente vai provar e provar para você cada vez mais. Você pegou uma questão que vai suscitar muito, que vai demandar muito tempo, vai suscitar dúvidas, o que você faz? Para com aquela ali e vai para frente. Vai resolvendo várias outras questões. Ah, sobrou tempo, já está marcando o cartão de resposta. Já está marcando. Vamos lá, marcando o cartão de resposta. Opa, a questão 19 e a questão 18 estão muito puxadas. Ah, então tá bom. Agora eu vou nelas. Faltam só as duas para poder marcar? Beleza. Vou lá. Não dá tempo, terror. Faltando só 1 minuto. Tá bom, chuta as duas e entrega o cartão de resposta tranquilo. É essa a ideia. A gente vai procurar a nossa prova esmiuçar tudo o que é importante para você se dar muito bem na prova. As estratégias de abordagem e o mais importante, a gente vai trabalhar conteúdo gramatical. Muita gente foge disso e a gente não pode pensar, terror, eu domino o português. Beleza, moçada. Faça as provas da Exaf. Se você estiver tirando 20, 20, 20, 20 nas provas, está beleza. Aí é tranquilo, manda ver. Agora, toma muito cuidado. O falante da língua portuguesa julgar que fazer prova é a mesma coisa que falar formalmente. Não é a mesma coisa. A banca Exaf tem uma forma estrutural de cobrar gramaticalidade com fundamentos no texto que nenhuma outra faz. As suas peculiaridades têm que ser vencidas. E é isso que a gente vai trazer nesse nosso curso, tá legal? Então, é uma honra muito grande ter você como nosso aluno. Então, esse curso é uma extensão desse meu livro, tá legal? Se você ainda quiser adquirir esse livro, já não tem mais nas livrarias, você pode adquirir aqui por meio do meu WhatsApp, tá legal? Um grande abraço, espero você já na nossa aula 1. Tudo de bom, até mais.